Essa ideia de que só existe um único caminho que nos leva a Deus é uma ideia bastante interessante e eu, particularmente, concordo com ela. O grande problema surge quando você percebe que no decorrer da sua vida oferecem-lhe inúmeros os caminhos e todos eles, as pessoas dizem que são o único caminho que leva a Deus. Ou seja, qual é esse único caminho em meios a milhares deles? Então, diante desse dilema, muitas pessoas acabam, se não tiver uma posição, acabam se deixando levar por ideias que às vezes são totalmente incoerentes com o próprio plano natural das coisas, e algumas outras se tornam extremamente céticas. Mas ainda assim eu concordo. A questão é que para se procurar, pelo menos, a sombra desse caminho verdadeiro que nos leva à verdadeira essência da vida, ou a Deus propriamente dito, é necessário se fazer uma investigação para ver quais são as pistas que denunciam esse verdadeiro caminho. Enfim, e se a gente for analisar dentro daquela questão de que Deus ele é uma entidade que criou todas as coisas, de que criou todo o universo, então nós vamos traçá-lo dentro de um plano de criação. E eu posso, sei lá, exemplificar, por exemplo, digamos que uma construção ela é feita do telhado para baixo. Então, para o plano natural, é uma questão extremamente impossível e ninguém vai discordar disso aí. Digamos que nós vamos encher uma piscina, mas nós começamos colocando água da superfície para baixo. É algo impossível. Então, nós vamos ver que dentro de um plano natural de criação, porque as leis dizem que devem ser assim, o plano natural ele deve sempre começar de baixo para cima. Então, Deus dentro de um plano natural de criação é algo que está do oculto para o revelado. Eu vou construir uma casa, é necessário primeiramente as suas fundações, ou seja, o seu alicerce e toda a estrutura que compõe. E depois, na sequência, vem-se a casa, seu acabamento. Então nós vamos observar que na maioria do tempo, quando você adentra uma casa, quando você visualiza uma casa legal, você vai perceber que as suas fundações, as suas estruturas estão o tempo todo no oculto, mas elas estão lá, mesmo que você não perceba isso de maneira direta. Enfim, então o plano da criação de Deus, Deus sendo uma entidade criadora, ele está onde? Fora? Ou ele está numa base extremamente profunda e oculta? Ou seja, será que ele não está numa base microscópica? Ele não está num micromundo, num microcosmo? E a partir daí, tudo aquilo que se vem a florescer são reflexo dessa inteligência que atua no microcósmico? É uma questão para se pensar dentro desse plano da naturalidade de se criar as coisas. Enfim, então, para traçar aonde que nós podemos encontrar verdadeiramente a essência de Deus, essa já é uma grande denúncia que a natureza nos oferece. Ou seja, Deus ele está num plano oculto, porque ele é a base de todas as coisas, ele é o alicerce de todas as coisas. Então, como conceber, por exemplo, um Deus que está tão distante, tão fora da sua própria criação, sendo que os próprios desígnios da natureza dizem que todo o plano de construção ele deve se construir de baixo para cima, ou do centro para as suas regiões periféricas. Enfim, mas o pilar, o primordial, o primeiro que vem de toda a construção, sempre vai ser algo que vai ficar oculto aos olhos. E com Deus também não é nada diferente pensando nesse plano de criação. Uma vez que se ele cria, ele deve estar por trás de todas as coisas, ou por fora de todas as coisas, mas no sentido de que não existe nada fora dele. Ou seja, esse plano de criação, ele está na intimidade de toda a existência, desde nas partículas subatômicas, como nas grandes estrelas, como no macrocosmo como um todo. Ou seja, tudo que existe, que está dentro desse plano de criação, tem em sua mais profunda intimidade aquilo que nós podemos chamar de centelha divina ou de Deus. Então eis aí uma grande denúncia. Onde encontrar esse caminho que nos leva a ele?
Esse caminho que nos leva a ele, por mais absurdo que pareça, está no plano do oculto, ou seja, aquilo que não está no plano das ideias, que a gente tem uma ideia muito vaga e às vezes muito incoerente a respeito da própria criação. Então, se nós agora sabemos que a natureza nos revela que Deus ele está num plano íntimo e oculto, nós precisamos traçar um caminho para saber como nós chegamos nesse plano oculto, nesse plano íntimo. Então, existe uma questão que nós podemos se valer, que é aquela famosa frase de Sócrates, frase milenar, e que não só ele, como tantos outros mestres, vêm nos revelando o tempo todo, que é aquela famosa frase do conhecer-se a si mesmo. Porque como faço eu para conhecer um pouco mais, talvez 1 milímetro mais do plano da criação? Eu devo cada vez mais penetrar na minha própria intimidade, porque sendo Deus o plano, a matéria fundamental que está na intimidade de todos os seres, eu devo fazer praticamente uma viagem retroativa, eu devo voltar ao meu centro. E esse voltar, na grande verdade, está aconselhado com o evoluir. Ou seja, quanto mais eu penetro na minha intimidade, quanto mais eu conheço a minha intimidade, mais eu estou evoluindo, mais eu estou me aproximando dessa centelha fundamental que todos nós conhecemos por Deus. Então o caminho de volta, que é o conhecer a si mesmo, conhecer o que você está fazendo aqui, quais são os seus reais propósitos, o que a sua razão, o que a tua intuição sempre te impulsiona para você fazer. Primeiro é conhecer isso, conhecer a você mesmo, as estruturas que o compõem, já é automaticamente começar a ter uma leve percepção do plano de criação. Ter uma leve percepção do plano de criação é por si mesmo, é automaticamente, através da sua própria razão e intuição, começar a perceber o cheiro, pelo menos, da centelha divina que há em todos nós, porque não há como pensar de outra forma pensando dentro de um plano de criação. Ou seja, como eu conheço Deus? Primeiro conhecendo a mim mesmo, porque isso é como se fosse uma viagem de volta. É claro que entre o nosso plano até o plano da essência maior, digamos que existe anos-luz de distância, mas todos esses intervalos, eles devem ser trabalhados. Eu costumo dizer que quanto mais você conhece a sua verdadeira essência, mais você sobe no degrau da escada evolutiva. Parece até uma visão distorcida, porque quando você faz o caminho de volta, na grande verdade você está expandindo cada vez mais o seu espírito intelectual, você está expandindo cada vez mais aquilo que nós conhecemos como consciência. Mas o expandir é penetrar-se cada vez mais na sua própria essência. É você perguntar: o que eu estou fazendo aqui? Da onde eu vim? Para onde eu vou? Quando a raça humana, na sua totalidade, tiver genuinamente essa resposta na ponta da língua, mas de uma forma coerente, segundo as leis naturais que nos regem, aí sim, com toda certeza, nós estaremos aproximando-se muito mais de Deus e nós estaremos descobrindo com toda certeza que existe um único caminho que nos leva a Ele. Mas o único e genuíno caminho que nos leva a Ele não é aquele que eu ofereço para as pessoas, não é aquele que as religiões oferecem para as pessoas. Tudo bem que isso são resquícios de algo muito mais profundo que nós precisamos e até a nossa intuição nos chama a buscar. Mas o verdadeiro caminho, ele está na nossa essência. Ou seja, o primeiro passo é conhecer a mim mesmo. O primeiro passo que te leva a conhecer a essência de Deus é primeiro, e não existe nenhum atalho, conhecer a você mesmo. Então, essa é uma ideia interessante, porque a nossa essência, ela sempre esteve nos seios da criação. E aí, desses seios da criação, existe um decaimento, até chegar nesse plano físico onde nós nos encontramos. E se a gente for ficar procurando este único caminho, através dos ruídos, através das ideias que as pessoas nos oferecem, a gente acaba meio que desanimando mesmo, porque existem muitas ideias que, se você for colocar de acordo com a razão,
elas acabam perdendo totalmente a razão de ser. A mesma coisa, existem ideias que é o mesmo que você querer concordar com essa ideia de você começar a construir uma casa do telhado para baixo. E isso é algo descabido, algo inadmissível. Então, para finalizar o vídeo, eu deixo a seguinte reflexão. Qual é o único caminho para chegar até os seios do Criador? O único caminho está em você mesmo. Consiste em conhecer-se a você mesmo. E eu até deixo a reflexão segundo o conceito até do próprio Jesus Cristo, quando ele fala que eu e o Pai somos um. Eu estou no Pai e o Pai está em mim. Ou seja, é algo que está intimamente ligado e não separado. Não existe uma separatividade. Tudo se funde a um único ponto. Esse ponto, ele explode e depois ele implode. Ou seja, tudo o plano macrocósmico é reflexo desse ponto infinito que existe no microcósmico. E eu até costumo dizer que, na grande verdade, todo esse macro, esse mundo macro que nós vemos, está dentro de um mundo que é micro. E o micro é que, na verdade, é o grande macro de toda coisa. Ou seja, mas para você penetrar nesse mundo infinito e sutil, para você penetrar na intimidade de Deus, é claro que não na sua totalidade, mas pelo menos 1 milímetro a mais, é necessário você olhar para si mesmo e tomar primeiramente uma posição, perceber as obviedades da vida e a partir daí começar a trabalhar, tomar uma posição e trabalhar de maneira consciente, ou seja, antes de dar um parecer de Deus, primeiro conheça-se a você mesmo, que esta é a verdadeira luz que vai te guiar inevitavelmente ao verdadeiro caminho que te leva ao plano de criação, que te leva a Deus.